Olá, seja bem-vindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, diretamente do restaurante Família Mucim. Se você está atento ao programa, eu quero que você não desligue e continue assistindo, porque estamos retornando com o debate para a vaga do 5º Constitucional ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. O primeiro debate nós realizamos com 3 candidatos, que foi Leonardo Trajano, Paulo Maia e José Mário Porto, exatamente. E agora eu estou aqui acompanhando de mais 2 advogados que também vão entrar nessa disputa a vaga de desembargador do tribunal, que é Hermano Gadelha e Brasil, né? Meus colegas advogados. E nós vamos aqui tratar de assuntos que é inerente à profissão de advogado e principalmente para os meus 2 colegas que são especialistas e militantes na área do direito do trabalho. E a gente vai começar aqui pela pergunta eu acho que mais pertinente. Qual é a importância, né, dessa vaga do 5º Constitucional para o Tribunal Regional do Trabalho para um advogado? E qual é a importância direta para o tutelado da Justiça do Trabalho? Primeiro, cumprimentar, né, Sheila? E cumprimentar também ao amigo Gadelha, certo? Um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Então, é o seguinte, a importância da vaga para o TRT do trabalho, certo? Eu diria diretamente para a sociedade, porque é uma forma de que a justiça encontra, certo? Muito salutar, de oxigenar aquilo que é interna corporis. O que seria deixar de ter uma formação específica de juiz de carreira para trazer para os seus quadros um militante da advocacia, aquele que, na verdade, constrói o direito. O direito é construído pelo advogado, certo? Muitas das vezes o advogado, em sua atividade normal, acaba descobrindo forma de criação de um direito. Muitas vezes nós não encontramos especificamente no código determinado assunto e matéria. Nós acabamos a estudar e criar. Então, para um tribunal do trabalho, a assunção de um advogado ao cargo de juiz desembargador, que é o caso do Tribunal do Trabalho, certo? É uma forma de levar para o tribunal um anseio da sociedade, daquele que vive dentro da sociedade e que leva para o tribunal as causas para as suas decisões. Eu digo a maneira de oxigenação do tribunal, certo? Acabar deixando que aquele ambiente que fique exclusivamente de magistrado, com formação única e específica, tenha, por via de um advogado, um anseio de uma sociedade que busca dentro da justiça as decisões de melhoria. Verdade. E aí, Hermano Gadelha, como você vislumbra essa, que eu não vou dizer ascensão, tá? Mas essa vaga em que o advogado ele vai poder ter a oportunidade de participar como magistrado da Justiça do Trabalho? Sheila, muito obrigado pelo convite. Brasil, me sinto honrado de estar aqui com a sua presença também nesse dia. E eu gostaria de dizer que o tribunal ter a presença do advogado nos seus quadros como magistrado, integrante, é de suma importância. Nós somos magistrado por natureza. Quando nós recebemos o processo, seja para propor ação ou seja para defender, nós já fazemos uma análise do processo. Como bem disse Brasil, nós levamos ao tribunal aquilo que nós vamos construir, seja em favor da parte que a gente defende autora ou parte ré. Mas aquela construção, ela nasce da advocacia. E essa nossa atividade, ela permite com que nós levemos conhecimento ao tribunal de forma mais ampla. O tribunal, atualmente, é formado por 8 integrantes, dos quais 7 são magistrados de carreira. 2 talvez tenham tido experiências como advogado. O atual presidente, e não me recordo quem seria o outro, mas tem um outro. O 8º é integrante do Ministério Público. O desembargador Vicente Vanderlei traz uma experiência muito grande também do Ministério Público, uma visão também que os magistrados não têm. Então, levar o que nós aprendemos
na advocacia o anseio tanto da parte autora como da parte ré, para que tenha conhecimento do tribunal e saiba quais são as angústias, o que é que sente o jurisdicionado e também o que é que os advogados pensam, as sociedades de advogados. Isso é uma construção que só quem pode levar esse conhecimento, sem dúvida alguma, é o advogado através da representação do 5º Constitucional. Obrigada, Gadelha. Durante esse processo de seleção dessa vaga, qual é a tua análise? É um processo que já está findo? É isso mesmo? É o processo ideal que o cidadão, que o próprio advogado, ele considera perfeito na escolha da composição desse tribunal? Eu te diria o seguinte, que o princípio sim. Uma abertura da vaga para o tribunal, ele nasce com a escolha direta do advogado. Que diga o seguinte, a justiça seja feita, a Paraíba foi pioneira nesse fato. A Paraíba foi pioneira, certo? Para a escolha já do TJ, certo? Discutimos bastante, lembro-me que eu era à época conselheiro da Ordem dos Advogados, certo? E nós partimos para a escolha direta do advogado, porque anteriormente essa escolha era feita pelo conselho, certo? O conselho é que escolhia os nomes que iriam compor a lista para o tribunal. Foi feito com uma lista de abertura direta, que os advogados passaram a votar, o que tornou o processo mais legítimo, um processo muito mais legítimo. Nesse princípio, eu entendo aí bem que, na verdade, há essa legalidade. A segunda fase também entendo que própria. Numa lista sexta, o tribunal faz a avaliação, certo? De 3 nomes que irá compor. Eu discordo da fase final. A fase final vai para o executivo, que é um poder, certo? Que compõe junto com o judiciário e o legislativo os 3 poderes da República. Na minha visão, essa divisão final deveria caber também ao próprio judiciário, ao Tribunal Superior. No caso da Justiça do Trabalho, ao TST. Ao TST vira caber isso aqui, certo? O que se tornaria aí, verdadeiramente, a independência dos poderes na escolha dos seus componentes. Não ia ao Executivo. O Executivo acabou no final, tendo ele que escolha, com a participação do Legislativo. O TST vai ter apenas uma análise dos 3 nomes que foram escolhidos pelo Tribunal do Trabalho, certo? Da composição de que esses nomes, vai ao Ministério da Justiça para fazer uma outra análise muito mais curricular de posicionamento, mas a decisão final acaba sendo do Executivo e do Legislativo. Aí me parece, numa visão de divisão de poderes, que o Poder Judiciário acaba, ao final, sendo lançado a questão de ter que depender do Poder Executivo para a definição. Quando eu entendo que o legítimo seria que o próprio Poder Judiciário, na sua instância maior, superior, decidisse o componente. Poderíamos até argumentar o seguinte, mas ficaria na mão só do TST numa segunda instância? Ora, nós criamos o CNJ. Verdade. Por que não ir para o CNJ? Dar mais essa atribuição ao CNJ. Aí, porque o CNJ ele está muito mais legitimado nesse aspecto, porque ele acaba trazendo não apenas a posição exclusiva do Judiciário. Ele traz a posição do Legislativo, ele traz a posição do Executivo, e ele traz a posição da sociedade, certo? Então, se hoje é o único órgão que nós temos diretamente de controle do Judiciário, que eu fiz um controle constitucional, certo? Tem algumas coisas que eu faço uma certa restrições. No próximo bloco a gente pode botar em pauta que o CNJ. Mas entendo eu que se pudesse ter uma abertura maior, que caberia o CNJ a fazer essa posição. Para mim, ele estaria bem mais legitimado a fazer do que diretamente apenas ao Poder Executivo e Legislativo que o faz. E aí, Gadelha? De fato, está legitimado essa seleção para a vaga do 5º? Ou você acha que, de uma forma, a gente fica vinculado ou acaba gerando uma dependência política nessa última fase da seleção? Até a segunda fase, como bem disse o nosso colega Brasil, eu acho que é por demais legítimo. A questão é dessa vulnerabilidade da interferência do Executivo para decidir quem vai ser o representante de uma categoria.
Nós passamos por um processo democrático, né, e é importante que os advogados estejam atentos. Vocês não vão votar no vereador, vocês não vão votar no deputado, no senador, vocês vão escolher um cidadão para um cargo vitalício, para representá-lo pela vida inteira como magistrado. Então é muito importante a consciência na hora de votar, conhecer bem. Depois o tribunal, ele já sabe quem são os seus candidatos, né? O tribunal tem conhecimento dos 6 e tem conhecimento quem são, como é a ética, como é o comportamento, o dia a dia daquele advogado, se milita, se realmente ele trabalha corretamente ou não. O tribunal conhece muito bem todos os 11 candidatos. Agora, passar pelo executivo realmente merece uma reflexão. Por quê? Porque aí a gente passa a ter, naquele momento, uma dependência de políticos. E a gente fica vulnerável em algum momento. Tá vendo? Essa crítica, ela foi concordada aqui, nessa mesa redonda, e também anteriormente no debate que foi feito entre os outros 3 candidatos. Mas agora, a gente já pontuou essa questão da dependência. E outro ponto que também deve ser considerável é como os outros advogados, os outros colegas, eles estão se posicionando nesse processo de seleção. Os outros colegas advogados, eles se envolvem, eles tomam conhecimento, está sendo divulgado essa possibilidade entre os advogados. Como é que vocês sentem essa participação dos colegas nesse processo? Olha, eu vejo a questão do processo ainda, aí eu faço uma crítica a nós advogados. Eu entendo que aí caberia a ordem dos advogados, aí uma questão da ordem. Eu acho que o processo deve ser de maior divulgação, demonstrar a importância da escolha do advogado para compor um tribunal. Eu até defendo um ponto mais longe. Eu entendo que não deveria ser vitalício, certo? O cargo deveria ser temporário. Ele podia ser de 8 anos, certo? Porque é uma oxigenação que se leva para o judiciário do advogado. No momento em que o advogado alçado à condição de juiz, certo? De juiz, por vitaliciedade, ele perde completamente a condição de advogado e passa a ser exclusivamente juiz, certo? Quando ele foi alçado ao tribunal, ele foi alçado numa condição de preencher uma vaga de advogado. Mas muitas das vezes, o advogado vai ali e passa 20 anos, 30 anos. Leva uma vida completa. Mas não haveria essa necessidade, até por uma questão de segurança? Não, porque veja o seguinte, não se tornaria um cargo eletivo de que você tivesse que estar mitigando votos para chegar, porque você foi apontado uma única vez. Poderia ser de 8 anos. Uma vez alçada a condição de juiz de um tribunal, na condição de advogado, ele não se recandidataria mais, certo? Ah, porque vai ter uma próxima vaga, eu devo voltar para isso? Não, é única, certo? É apenas uma coisa, haveria oportunidades para outros, porque na verdade você vai levar o pensamento da classe do advogado. Quem vai chegar ao posto de juiz de um tribunal pelo advogado, ele vai chegar com o pensamento da classe de advogados. Ele não vai ser o juiz. Para ser juiz ele faz concurso público. A minha visão é essa. E aí, doutor Hermano, concorda, acrescenta? É um ponto bem interessante, né, que o Brasil levantou. Eu acho que esse prazo, né, vamos dizer assim, um mandato de 8 anos, seria extremamente salutar. Mas isso passa também pela necessidade de a gente rever aquela posição. Um mandato, e quem nomearia? Haveria interferência do Executivo? Se não houver a interferência do Executivo, eu não tenho dúvida alguma que é uma brilhante ideia. E participar dessa forma, fazendo com que daqui a 8, 5, 4, enfim, um período que for, a gente vai ter possibilidade de oxigenar muito mais. Porque quando se assume a magistratura, né, a desembargadoria, você perde aquela essência em tese da advocacia. Você é um magistrado, né? E a liturgia do cargo não lhe permite você caminhar como advogado fosse. Evidentemente você vai levar conhecimento, né? Vai colaborar e fazer com que eles compreendam a dimensão da advocacia e a necessidade. Agora, para isso é necessário, é fundamental que essa saída do Executivo ela ocorra, porque aí é mais legítimo do que nunca.
O programa Café com Direito, aqui aproveitando a deixa do meu colega Brasil, é essa. O programa, de forma voluntária, estamos abrindo esse espaço justamente para esse debate, para a gente poder conhecer não só você que é advogado que está nos assistindo, mas também a todo cidadão, para conhecer esse processo e também para estimular o advogado. E aí eu defendo um pouquinho que eu acredito que os nossos colegas deveriam cada vez mais se adentrar no mundo da política, né? E conhecer e se preocupar também com um pouco na questão da política interna da própria OAB, né? E isso não deixa de ser a escolha de um colega para ocupar uma vaga no TRT, ela é de extrema importância para a categoria, e aí o advogado tem sim que se envolver, tem que buscar e ser estimulado a isso, né? E esse é o nosso papel do programa, é isso que eu tento aqui fazer como interessada na advocacia e apaixonada que eu sou pela classe de advogado. Então você que quer conhecer um pouquinho mais, não saia daí não, permaneça assistindo o programa Café com Direito, que a gente retorna no próximo bloco aqui do restaurante Família Mussini para discutir com você essas e outras possibilidades que a gente vai atribuir ao nosso colega que vai ocupar a vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Já já retornamos aqui na TV Master, a primeira e única toda nossa. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residência. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Retornamos aqui diretamente da Família Mussini com o programa Café com Direito. E estou aqui na companhia de Hermano Gadelha e de Brasil, dois advogados da área do direito do trabalho. A gente está discutindo aqui não só a campanha deles, que isso aí vai ficar com o próximo programa, mas como toda a composição sobre esse processo de seleção. E eu deixei uma pergunta mais polêmica para a gente começar agora no segundo bloco. E aí, Brasil, eu vou começar com o nosso colega Hermano Gadelha. Tem uma campanha posta, muito bem trabalhada, da Associação dos Magistrados para acabar com o 5º Constitucional. Qual é a sua posição sobre isso, Fernando? Pois é, né, se a gente olhar, né, no início da nossa conversa aqui, nós falamos da importância da presença do advogado, né, pelo 5º Constitucional, integrando um tribunal. É fundamental. E talvez a leitura equivocada que tenha sido feita e vem sendo feita pelas associações, talvez seja decorrente do fato de que o Superior Tribunal de Justiça, ele chegou a ter uma composição de quase 80% de integrantes ministros como egressos do 5º Constitucional. Ascendia aos tribunais e ali chegavam àquele tribunal. Talvez isso tenha despertado toda essa ira, toda essa discussão. Nós tivemos aqui experiência belíssima com o último representante do 5º Constitucional, a primeira instância, evidentemente. Gostaria até de ver reconduzido o ex-presidente para o cargo de presidência, né? E eu vejo isso aí, talvez a gente possa interpretar isso aí como mal entendido. Como mal entendido. A própria Associação dos Magistrados, algum tempo atrás, lutava pela criação do Conselho. Há pouco tempo atrás, estão brigando agora para tirar alguns poderes do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma coisa que vai e volta. Eu não acredito que isso vá à frente.
também eu acho que um diálogo é que vai fazer com que todos compreendam a necessidade e a importância da presença do 5º Constitucional nos tribunais. E aí, Brasil? Eu concordo com o Hermano e vou um pouco mais além, por dizer o seguinte: justiça é sociedade, certo? Se nós ficarmos a imaginar que a justiça deve ser formada exclusivamente por magistrados de carreira, nós vamos engessar essa sociedade. O que o advogado contribui para a justiça é levar para esse órgão judiciário o anseio de uma sociedade, aquela vivência que ele tem da formação de um direito. O advogado forma direito. O direito nasce com o advogado em si, certo? Se você lembrar um pouco e voltar um pouco, por exemplo, na Inglaterra, o direito era costumeiro. Ele chegava aos tribunais depois de ser formado pelo costume do dia a dia. E quem fazia isso? Os advogados. Hoje nós criamos tese também. Elas começam a ser sedimentadas e transformam-se muitas vezes numa jurisprudência, numa súmula e acabam numa legislação. O ativismo jurídico É exatamente isso, certo? Então, se imaginar que vamos ter um judiciário exclusivamente de juízes de carreira, nós estamos eliminando a sociedade de participação. É uma forma de pensar. E já não se cabe mais imaginar que uma sociedade seja fechada hermeneuticamente com apenas carreira. Não estou aqui a criticar juiz A ou B ou situações A ou B. Não, eu estou falando de sociedade. Uma sociedade que pretende ser perfeita e não será perfeita nunca, porque nós somos imperfeitos, certo? Ela precisa dessa oxigenação. Ela precisa que alguém que saia da base do direito, que é onde a formação do direito é na advocacia, é aí que nós levamos para a apreciação diária o direito da sociedade. O juiz não vai em busca do direito da sociedade. Quem leva para o judiciário o direito da sociedade é o advogado, ele que forma essa condição. Então, eliminar essa parte daí, ao meu entender, é você eliminar a participação da sociedade, não é do advogado. Olha, eu vou aproveitar aqui, apesar de estarem candidatos, eu vou aproveitar, eu tenho que fazer essa pergunta. Os honorários advocatícios nas ações do trabalho para o advogado, os honorários sucumbenciais, como é que fica? Qual é a sua posição hoje? Hoje, né, já há uma posição firmada. E aí, pelas associações de magistrados trabalhistas, né, eles criaram alguns enunciados dentro dos colégios internos e, recentemente, já está em tramitação bem avançada um projeto de lei onde regulamenta, enfim, o pagamento de honorários advocatícios da Justiça do Trabalho. Eu acho que a grande vitória, né, desse ano, que foi o andamento de um projeto que estava há anos, né, dormindo, né, feito móvel de tartaruga numa prateleira empoeirada, né? Lamentavelmente, as coisas no Brasil ainda são muito lentas, mas estamos avançando e nada mais justo do que recompensar aquele que tem o seu trabalho digno, né, honesto, que é o advogado, e também reparar integralmente o dano causado ao trabalhador. Não é justo que o trabalhador que tenha um direito seu suprimido, ele receba apenas 80% do seu direito. A reparação tem que ser integral. Então, se foi suprimido 100%, deve sim ser reparado 100% e os honorários devem ser arcados pela parte adversa. Doutor Brasil, eu concordo plenamente com o que o Hermano fala, certo? Não se pode ir à justiça buscar um direito e para se buscar esse direito ter que pagar, certo? É o que acontece hoje com o justiçado que vai até a justiça à busca de um direito que foi sonegado pela parte contrária, certo? E ganhando esse direito, tendo reconhecido esse direito pelo judiciário, ele parte desse direito ele vai transferir para o seu advogado quando ele não deu causa àquilo. Se ele não deu causa, ele vai ter que arcar com a despesa, certo? O que eu faço a crítica à questão dos honorários, aí é a equidade do judiciário, certo? De que deve ter aí a equidade de saber sobrepesar os honorários, não ficar no aviltamento. Nós temos casos, infelizmente, de aviltamento de honorários, certo? Quando o judiciário muitas vezes, nós estamos trabalhando e não acontece. Justiça Federal que eu estou atuando. Certo? Não, é exatamente você. Eu também tenho algumas experiências tristes com isso aí, certo? De honorários, mas não pode ficar disso. Agora, uma outra coisa que observar, que na Justiça do Trabalho especificamente, certo?
nós estamos lidando com o direito do trabalhador, o direito social, certo? O trabalhador, a busca do direito que foi sonegado por uma parte, certo? Ele é obrigado ainda, certo? A ter a vitória desse direito e daquele direito que ele não recebeu por um erro do outro, certo? Da empresa, ele é obrigado, parte dele, 20%, ele transferir para o advogado. Eu não acho isso justo, certo? Quem deu causa tem que pagar a despesa do processo. Isso eu levo em consideração também a questão de custas. Quem paga as custas do judiciário? Não é o perdedor? Ou a mesma coisa tem que pagar a despesa do advogado. Essa é a minha visão também. Concordo plenamente com o Gadelha. Agora, eu sei que fica até com vontade de fazer réplica e vai. Mas outra que eu preciso dar aí, não é só opinião de cada um, mas um pouco do que vocês viram, do que vocês presenciaram. O TRT da 13ª Região, no período em que vocês iniciaram na carreira de advogado, que vocês advogaram na Justiça do Trabalho, como vocês conseguem perceber a evolução, os problemas que foram notórios no Brasil, os problemas que tivemos no tribunal daqui, e como se encontra hoje o nosso Tribunal Regional do Trabalho? Na sua visão, Hermano, um pouco dessa linha do tempo. Nós temos aquela fase, né, do início da Justiça do Trabalho. Eu, até poucos dias atrás, eu estava conversando, se nós olharmos aqui nos anos 80, a Justiça do Trabalho ela estava ainda engateando aqui no estado da Paraíba. A comarca de Mamanguape, onde tem um fórum trabalhista, existia as usinas. E de repente, nada mais do que de repente, os trabalhadores descobriram que existia a Justiça do Trabalho. Então começaram as demandas e as empresas foram obrigadas a se ajustarem. Então nós tivemos um momento onde acusaram a Justiça do Trabalho, de ser responsável pela quebra da empresa, quando na realidade nada mais do que estava acontecendo era o quê? Era a presença do judiciário na sociedade, que ela era ausente. E depois nós tivemos aquela evolução, as varas foram chegando, passamos a 2ª, 3ª, 4ª vara, a interiorização. Depois tivemos aquele grande terremoto, que a Paraíba sofreu, por pouco o nosso tribunal não foi extinto, e a partir dali nós tivemos uma evolução fantástica. Hoje nós vivenciamos uma justiça célere, competente, formada por brilhantes magistrados, cada um evidentemente com o seu posicionamento que às vezes a gente questiona, mas não tenho dúvida que nós estamos muito bem servidos de magistrados aqui no nosso estado. Tanto aqui em João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras, onde existia uma unidade, nós estamos bem servidos. São profissionais que merecem o nosso respeito. E é uma das razões pela qual eu me sinto extremamente honrado em participar desse processo de candidatura ao 5º Constitucional. Doutor Brasil tem um histórico também interessante e acompanhou muito bem esse processo. Sheila, eu te digo, e ao amigo Hermano e aos advogados, eu acho que eu tenho uma felicidade grande. Eu comecei a divulgar, aí era a 6ª Região. O Tribunal do Trabalho era em Recife, certo? Eu vivenciei 2 tribunais. Eu advoguei inicialmente, estou com 32 anos já de advocacia, certo? E o tribunal era em Recife. Eu acompanhei isso aqui. A Paraíba tinha apenas 3 varas, que naquela época eram juntas do trabalho. Uma em Campina Grande, comandada pelo saudoso amigo Paulo Pires, certo? Grande juiz, grande amigo também, certo? E João Pessoa, que era o doutor Geraldo e o doutor Raimundo, certo? Eu vi nascer esse tribunal. Foi para o Rio Grande do Norte. Certo? O doutor Raimundo foi ao Rio Grande do Norte, como o H dele lembra aqui. Eu vi esse tribunal nascer, certo? Na verdade, eu vejo hoje a Paraíba um dos melhores tribunais desse país. Recentemente eu tive a oportunidade, num site de advocacia de São Paulo, certo? Nome Granadeiro, ele fazia um comentário sobre a criação judiciária numa cidade Navegante, salvo engano, em Santa Catarina, um processo judiciário. E comentavam aquilo dali como se fosse exatamente a grande coisa. Eu não tive dúvidas, eu respondi que nós já vivenciamos isso na Paraíba como o primeiro tribunal do trabalho completamente informatizado, certo? Eu acho que isso é uma vitória da Paraíba, certo? Isso é uma vitória imensa da Paraíba. Vivemos vanguarda, estamos sendo vanguarda, certo? Num tribunal
que tem exatamente um perfil de Tribunal do Trabalho do mais cérebro do país. Do mais cérebro do país. Um Tribunal do Trabalho que tem uma vivência enorme isso aqui. Que o jurisdicionado vai ao tribunal na certeza de que, em tempo recorde, porque é tempo recorde, certo? Vamos aqui só fazendo um adendo aqui para os dois, por conta do prazo. Qual foi a sentença mais rápida que você obteve agora já nesse processo eletrônico? Porque eu não atuo na Justiça do Trabalho, mas fui fazer uma audiência e na audiência o juiz marcou com uma semana a sentença. Eu acostumado com a Justiça Federal e a Justiça Estadual, vara de fazenda, fiquei extremamente surpresa com a sentença com a semana, 15 dias. Sheila, eu tive um caso bem maior de experiência. Eu tenho vários clientes, advogo muito para empresas, certo? E eu, normalmente, isso é obrigação até contratual, para você entrar com recurso, você pede à empresa autorização para fazer o depósito recursal. Eu recebo o telefonema do diretor jurídico perguntando assim, Brasil, esse processo não está no relatório, você está pedindo o depósito recursal de um processo? Estou, colega, pedindo o seguinte, esse processo foi ajuizado, salvo engano, no dia 2 ou 3 do mês, certo? Antes do final do mês ele está julgado, ele vai entrar com recurso. No meu relatório, que é no dia 10 do mês seguinte, ele já vai aparecer como processo enviado para o tribunal. Ele disse, mas o processo aí na Paraíba é assim? Eu digo, é assim. Isso não vai dar tempo mais para nada, certo? Verdade. Então, ele está acostumado com a justiça paulista, certo? Que para a primeira audiência, ela acontece 8, 10 meses, um ano depois. Eu tenho pode parecer anedota, mas uma colega, a minha colega do escritório, que advoga na área da Justiça do Trabalho, ela comprou uma passagem aérea, a empresa, para ela poder defender a empresa em São Paulo, com uma audiência que foi marcada para um ano posterior. Eles acostumados aqui com a audiência marcada, né, com uma semana, 2 semanas já está marcada. Quando foram olhar, verdadeiramente era em 2012 ainda essa audiência. Ficou todo mundo rindo, porque o processo é completamente diferente. Então, tem jeito. Nós temos um tribunal do trabalho que é exemplo no Brasil. Esse tribunal deve ser copiado. Uma das coisas que me chamou bem a atenção é a questão do processo eletrônico. O processo eletrônico do Tribunal do Trabalho, da Paraíba, ele deve ser copiado em todo o país. Em todo o país. Mas vai chegar a isso. Certo? Mas eu fico observando isso, eu volto à questão do Tribunal de Navegantes, da Justiça do Trabalho em Navegantes, que foi posta no site como se fosse uma descoberta. Eu não me contive e respondi, falei, a Paraíba já está nesse estágio. Aí eu aproveito que a gente vive uma polêmica e aqui às vezes, eu digo muito, falta um pouco mais de barrismo do paraibano. A gente tem que pôr as notícias boas, a gente tem que jogar confete, sim, nas coisas boas que nós temos. É isso que o programa Café com Direito tenta fazer. Não só porque a gente tem merecimento, não só por uma questão de defender o que é nosso, e olha que eu sou baiana, mas porque a gente precisa estimular as pessoas e o próprio paraibano a valorizar, porque nós vivemos situações maravilhosas aqui. Do judiciário, não só na Justiça do Trabalho, mas nas outras justiças, a comum, a Justiça Federal, também a gente tem coisas interessantes. Isso não significa que não tenham seus problemas, mas quando a gente faz uma comparação macro com o Brasil, estamos sim muito bem posicionados. E essa oportunidade nos programas, né, que vai ao ar, ou mesmo pelo YouTube, pela internet, ou mesmo pela própria TV Master, que a gente tem que ressaltar o que nós temos de bom. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui através desse debate, jogando confete sim no Tribunal Regional, aqui como os nossos entrevistados fizeram, mas a gente tem que fazer por obrigação e esse espaço está para isso. Mas infelizmente ele é pequeno e o programa já acabou. E aí a gente vai deixar para a próxima semana essa continuação do programa, que a gente vai continuar falando, e agora eu vou apresentar no próximo programa os nossos candidatos. E aí você vai nos acompanhar. A próxima semana, fique atento e assista o programa Café com Direito, que você vai conhecer um pouquinho da vida e da carreira desses 2 advogados que estão aqui na minha companhia, que é o Dr. Hermano Gadelha e o Dr. Brasil. Programa Café com Direito. Informação e cidadania para você, diretamente aqui do restaurante Família Mussini, que eu aproveito para agradecer todo o apoio à família Mussini, a Mariane Mota e a Selma Fecho. Até a próxima semana com Café com Direito.